Efésios 38, muito bem, né? Efésios capítulo 5, abre sua Bíblia, né? Efésios 5, de 3 a 7. Vamos ler esse texto. Confesso que eu li dezenas e dezenas de vezes, mas quando a gente é guiado pelo Espírito, o Senhor abre os nossos olhos e a gente começa a ver que cada versículo da Bíblia é precioso. O fruto da luz, as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem se esquece no meio de vós, como convém a santos, nem conversação toda, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas dessas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isso, nenhum incumprimento ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no meio do Cristo de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por essas coisas tem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não se vai participar com eles, pois outrora eram trevas, porém agora foi luz no Senhor. Amém. Andai como filhos da luz. Amém. Até o 7. Obrigado, irmã Neide. Que bom. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito ensine a tua igreja, usando esta porção das Escrituras, edificando nossa fé, instruindo-nos no caminho para a glória do céu. Paizinho, que cada palavra possa penetrar em nosso coração e possa frutificar, fazendo-nos verdadeiramente praticar a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, faz-nos crescer na graça, no conhecimento, na palavra do Senhor. Que nesta noite possamos beber de Ti, beber a Tua palavra, Senhor. Ministra em nome de Jesus, Pai. Ministra em nome de Jesus a esta igreja nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Quando no começo dessa semana estava lendo esse texto, eu tive uma impressão que o Espírito de Deus, quando escreveu essa porçãozinha que nós estamos lendo hoje, ele fez uma separação entre duas linhagens, duas partes: aqueles que vão herdar o reino de Deus e aqueles que não vão entrar lá na glória do céu. Dividiu entre os filhos da luz com os filhos das trevas. Eu vejo assim uma diferença grande nas atitudes e nas palavras dessas pessoas. Quando nós lemos esse texto, lá no meio dessa lista negra, nós encontramos a palavra santos. Santos. Procura aí. Santos. Acharam? Sublinha aí, tá? Santos. Por isso que eu estou dizendo que tem duas linhagens, duas classes de pessoas, dois reinos, dois destinos na Bíblia e nesse texto. Desde o começo, a Bíblia mostra essas duas linhagens. Nós podemos ver Caim e Abel, podemos ver Esaú e Jacó, podemos ver Agar e Sara. Quando você vai para o livro de Gálatas, você vê nitidamente isso que Deus faz na Bíblia inteira. Duas linhagens. Uma que vai entrar, a outra que não vai. Lá no livro de Gálatas fala sobre a Jerusalém atual, este mundo, e a Jerusalém lá de cima. Fala dos filhos escravos e fala dos filhos livres. Nós não vamos ler muito. Capítulo 4, versículo 22. Gálatas
4:22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Escrava e livre, 2 linhagens, um filho da escrava, um filho da livre. Ismael foi filho de Agar, a escrava. Isaque foi filho de Sara, a livre. Certo? Gálatas capítulo 4, versículo 31. Vamos lá? E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. 2 linhagens. Percebem? O texto de hoje fala um pouco dessas características dessas 2 linhagens de pessoas, 2 classes de pessoas. Quando nós estamos neste mundo, parece tudo normal, crente, descrente, ímpio, mudando. Acho que não faz muita diferença, especialmente nos nossos dias. Quando eu era criança, eu percebia rapidamente os crentes, porque eles usavam cabelo comprido e vestido de paletó. O pessoal da assembleia, da congregação, passava em frente de casa, eu sabia que era crente. Naquela época era católica. Mas hoje está tudo junto e misturado, né? Hoje você não sabe ser crente, se é domingo, se é domingo, se é crente. E sinceramente, eu tenho muito conhecido aqui no lugar que às vezes parece que é crente porque fala bem, porque fala de Deus, mostra algumas coisas, mas porque fala palavrão também. Então eu não sei se é crente ou se não é. Tem um monte. Tudo normal. Mas quando você pode analisa a luz da Bíblia, você vê preto e branco, cabelo e ponte branco. É impressionante como a Bíblia separa, como Deus vai fazer a separação, e a igreja pode começar a enxergar isso desde agora. Eu não tenho dúvida nenhuma que naquele dia o Senhor vai separar os bodes das ovelhas na maior facilidade. Não vai ter erros, não vai ter dúvidas. Passinho do Senhor. Se hoje eu posso ver um pouquinho essa distinção, imagina o Senhor que conhece profundamente. Vamos lá. Presta atenção. Os filhos da escrava, os mundanos, os que estão debaixo da lei, que não conhecem a graça, têm um estilo de vida próprio neste mundo. Os mundanos, os pecadores, vivem de uma maneira diferente dos santos. Cada um tem o seu estilo de vida. Em Efésios 5, de 3 a 7, que nós lemos hoje, descreve um pouco o estilo de vida dessas pessoas aí. Daqueles que são da Jerusalém atual, os mundanos. Como tem características, a maior parte é para eles aqui nesse texto de Efésios 5, de 3 a 7. Nesses dias eu falei que o estilo de vida dos salvos se parece com o estilo de vida dos celestiais. Lá nós vamos viver de uma maneira diferente daqui. Nós temos que aprender a viver como se vive lá, como um santo. Nossa mente, nosso coração tem que estar lá. Cuidado de não ser apenas mundano, ficar imitando os mundanos. Eu não tenho mais prazer nenhum, Valdinho, em imitar os do mundo. Não, nada mesmo, né? O texto de hoje nos dá pistas de quem vai subir, vai glória, e eternamente. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, a gente estava falando de Cristo. Ele falou: Mário, imagina a gente na frente do Senhor Jesus. Ele é maravilhoso. Eu fiquei meio que impressionado com essa colocação dele.
Imagina perante a face do Senhor Jesus. Eu disse, oh, aleluia, é o que eu quero. Eu quero ver Jesus. Eu quero estar com Jesus. Vai ser maravilhoso. Maravilhoso. Eu gosto desse texto de hoje. Fala quem não vai e quem vai. Tá bom? A linhagem dos filhos da escrava, primeiramente, eles agem com impudicícia. É a primeira coisa que aparece na lista aí daqueles que não vão subir. Os filhos das trevas, eles agem com impudicícia, que significa falta de pudor, falta de moral. Uma pessoa indecente, que não tem honra, que não tem honestidade, que pratica males em público sem inibição. Sem vergonha, não tem medo de dar escândalo. Hoje, a mídia, a internet mostra pessoas nuas, pessoas fazendo sexo. São pessoas que têm impudicícia, não têm vergonha, mas perdeu a moral. Dá para entender? A característica de uma pessoa que não vai entrar. Esse mesmo verso continua dizendo sobre os impuros, outra sorte de impureza. Estão envolvidos com pornografia, prostituição, corrupção de menores, homossexualismo, bestialidades e outras práticas condenáveis. Eles acham que estão curtindo a vida. Quando o Senhor voltar, eles vão ver que não vão poder entrar. São mundanos e carnais. Esse texto fala que eles são cobiçosos, cheios de ganância, vivem em busca desenfreada das coisas deste mundo, são avarentos e idólatras. Eles amam os prazeres da carne. Os santos têm um estilo de vida diferente desses que nós estamos falando. Os santos estão separados para Deus. Não são mais mundanos, não buscam mais prazeres deste mundo. Não fica falando e amando as coisas que há neste mundo. 1 João 2,15-17 para nós não amarmos o mundo e tudo quanto nele há. E há muitos crentes amando as coisas que há neste mundo, mas os santos não mais amam as coisas que existem neste mundo. Agora eles vivem para a glória de Deus, para o agrado de Deus. Foram crucificados para o mundo e o mundo está crucificado para eles. Eles não são mais influenciados e guiados por este mundo tenebroso. Os santos, esses vão entrar. Esses são outra classe, outro patamar. Esse eu gosto, esse eu quero. Eles têm as costas para o mundo e eles estão avançando para a pátria celestial. São os filhos de Deus. Duas classes, santos e pecadores, filhos de Deus, filhos do diabo, os salvos, os perdidos, os que temem a Deus e os que não estão nem aí para Deus. Eu gosto desta igreja. E Márcia, cada vez mais que Deus conduz essa igreja para a cruz, mais nós vamos ver a diferença entre os que são e os que não são de Deus. Você não está comigo mais. É bom ser. Bom ser.
modo de agir dessas pessoas relatam que elas estão na linhagem do mal e ao contrário. O modo de viver dos santos revela a missão de Deus, do reino de Deus. Duas maneiras de se viver. Vai pensando em como você se encaixa. Há uma outra maneira que esse texto mostra e que diferencia essas duas classes. É a maneira de falar. Falar. O modo de agir e falar delata quem são eles. O mundano fala palavrões que afetam negativamente o próximo. Falam palavras torpes, segundo esse texto. Palavras indecentes, obscenas, sujas, que insultam os bons costumes. Palavras que afetam negativamente as pessoas. Falam também palavras vãs, segundo esse texto. Palavras vazias, sem propósitos, palavras que não edificam. Tem gente que fala assim, sabe? Palavra que não faz diferença nenhuma. Palavras vazias. E aparece Priscila nesse texto de hoje com outra palavra: chocar-se. Vocês viram aí? Aparece aí? Chocar-se. É isso, minha gente. Nem pode que é isso. Chocarrices são palavras com gracejos, zombaria, desrespeito, desprezo. Gente soberba e fala com coitadinho. Palavras chocarrices de uma maneira humilhante, maldosa, diabólica, zombeteira, cínica. São petulantes, são grosseiros, cheios de baixarias, são destemidos, agressivos. O Senhor conhece o coração deles, porque a Bíblia fala o que está cheio do coração. Não vai entrar. Não vai entrar. Os santos têm uma maneira totalmente diferenciada no seu falar. Uma coisa que se nota nos santos quando ele fala, sabe o que é? Ações de graças, como o texto está falando. O santo, ele é agradecido por tudo, o tempo todo. Ações de graça é o vocabulário dos santos. Em tudo eles dão graças ao Senhor. Já faz um tempo contigo que eu tenho feito a prática de agradecer ao Deus por tudo que Ele me dá durante o dia. Um cafezinho, uma fruta, uma gasolina no carro, um pneu consertado, uma roupa limpa, um papel higiênico, uma toalha. E eu vou agradecendo a Deus, porque é graça de Deus. Aí, antes de dormir, eu sento lá na minha cama e começo a relembrar todas as graças que eu recebi durante o dia e passo o tempo agradecendo pelas graças. As compras do supermercado, a proteção em casa, e daí vai, cara. Todo dia é uma coisa nova, um monte. Colossenses capítulo 2, versículo 7, não precisa abrir, mas lá fala para nós crescermos em ações de graça. Crescemos em ações de graça.
Se hoje você agradece tanto, amanhã você tem que agradecer muito mais tanto. É assim que tem que ser a vida do santo. Cada vez mais agradecido. 1 Tessalonicenses 5:18 diz para em tudo darmos graças, porque esta é a vontade de Deus Pai. Em tudo. Isso significa que até nas tribulações e nas provações nós devemos agradecer a Deus. É um ato de confiança, de saber a soberania de Deus, de confiança em Deus, quando você dá graças por aquilo que você está sofrendo. Isso é santo que faz. Cheio de louvor e gratidão. Ações de graça é o estilo da fala do santo. Legal? Agora, o outro jeito é preciso jogar esses, só fala besteira. Quinta-feira de manhã, escutei um palavrão. O Bruno é tão bonzinho, ele é crente. Parecia um santinho, mas quando eu vi que talvez nós tínhamos perdido e ele sofreu com a zaga, ele soltou um palavrão. Acho que ele foi envergonhado, ele percebeu que eu escutei. Por isso que amanhã eu vou falar um pouquinho. E tem muita gente que parece, mas não é. Parece de verdade, mas de mentirinha. E a gente tem que saber se a gente é de verdade ou de mentirinha também. E depois não vai dar tempo. Se pudesse ler um monte de versículos aqui que mostra o apóstolo Paulo dando graças a Deus, especialmente no começo das epístolas, ele fala: damos sempre graças a Deus por nós. Depois vocês vão receber esse estudo, Efésios 1:16, Filipenses 1:3, Filipenses 4:6, Colossenses 1:3, Colossenses 2:7, Colossenses 3:15, 3:17, 1 Tessalonicenses 1:2, 1 Tessalonicenses 5:18, 2 Tessalonicenses 1:3, 2:13, 2 Timóteo 1:3, Filemão, versículo 4. Vocês estão vendo? Tem um monte. Você vê o apóstolo dando graças. Agora, Priscila, vai ver um pano de fundo deste homem quando estava dando graças. Abandonado. Por isso, a beira da noite, ele está dando graças. Porque ele foi um santo, filho de Deus. O vocabulário dele era dar graças. Eu penso que até o filho ele deu graças. E isso me inspirou. Eu quero morrer dando graças. Meu último dia, obrigado, Senhor. Obrigado porque eu não fui político, quer dizer. Nada a ver, né, irmão? Efésios 5:5 deixa claro que alguns mundanos que vivem na prática da impureza, idolatria e avareza não vão entrar no reino de Cristo e de Deus. Se eles não nascerem de novo, se não se converterem, se arrependerem, não entrarão no reino do céu. O catolicismo influenciou os brasileiros de tal maneira que hoje, mesmo indo para as igrejas evangélicas, eles ainda acham que vão dar pelas obras, por serem bonzinhos, por eles fazerem coisas boas. O que eu conheço de crente que parece espíritas que só quem fazia obras. Amém. A igreja tem que fazer. Mas o que eu quero dizer nessa noite é que nós não somos salvos pelas obras. E nós temos muito do catolicismo dentro de nós. Tiago nos dá uma boca. De que adianta falar que tem fé e não tem obras? Ele fala: eu prefiro mostrar a minha fé com as minhas obras. Ele está certo. Não estou indo contra as obras.
Mas eu sou contra quando a base da salvação são obras. Efésios 5:5 começa com a palavra incontinente. Incontinente, irmãozinho, são aquelas pessoas que explodem, iracundas, gente que não sabe se controlar, não tem domínio próprio, dão escândalos, gritaria, quebradeira, violência, estupidez. São esse tipo de pessoa. Eles também não se controlam na sexualidade, na sensualidade, na satisfação do apetite sexual. São como animais brutos, querem satisfazer a si mesmos. São impuros, pecadores, vivem na luxúria e amam o dinheiro. O Deus deles é o dinheiro. São avarentos e idólatras. Colossenses 3:5 fala que a avareza é idolatria. E quando você olha 1 Coríntios 6, 9 a 10, lá naquela lista, o avarento, o idólatra, não vai herdar o reino dos céus. Não só esse texto, mas Apocalipse 21:8 e Apocalipse 22:15 tem essa mesma lista de avarento, de idólatras que não vão entrar no céu. E não vão. Não vão. E Efésios 5:7 conclui dizendo para nós não sermos participantes com esses filhos das trevas, esses mundanos, esses da linhagem da Jerusalém atual, que vão ficar de fora do reino de Deus. E esse texto foi importante para a minha vida, para fazer um exame. Se ainda alguma lista, alguma palavra dessa lista eu tenho falado, ou eu tenho praticado. Eu não posso ter nenhuma característica dos filhos das trevas. Nenhuma. Analisa. É importante, porque essas coisas podem te deixar de fora. Se encontrar, arrependa-se, confesse e abandone esses pecados. Eu quero que o estilo de vida, meu estilo de vida, seja parecido com os santos do passado, que tem o nome deles escrito no livro da vida. Esse estudo é um desafio. Ele é um alvo para mim. É um ideal para mim. Quero ser como os santos. Quero milagre. Quero ser aprovado pelo Senhor. Quando compartilhamos essa palavra, como pastor, eu quero que a igreja esteja preparada para entrar. Amém? Feche os seus olhos e deixe o Espírito falar com você. Em nome de Jesus.